Olá, meu nome é Nilton Santos, sou coordenador de SESNET e eu também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas! Iniciamos mais um programa TV Call Center e hoje será em grande estilo, porque a nossa convidada, essa jovem profissional muito bonita, é Aline Tavares, gestora de ouvidoria da Duratex. Prazer enorme tê-la conosco. Muito prazer, Kendi. Obrigado. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada TV Call Center pela oportunidade de contar um pouco sobre a trajetória da ouvidoria da Duratex. Perfeito. Muito obrigada. Aline, os internautas que ainda não te conhecem, queria que você falasse um pouquinho sobre você, a sua trajetória, e depois nós falamos sobre a ouvidoria. Perfeito. Eu trabalho em ouvidoria há cerca de 11 anos. Minha carreira, na verdade, começou em comunicação social. Eu sou Relações Públicas de formação, sou formada pela Faculdade Casper Libero em Relações Públicas e pós-graduada em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas. Em ouvidoria, como eu disse, eu estou há 11 anos, basicamente em indústrias, na indústria qual hoje eu trabalho, que é a Duratex, e anteriormente em uma indústria de cosméticos, e também tenho uma passagem pelo mercado financeiro, por instituições financeiras, mas aí em atividades de comunicação, de marketing e comunicação corporativa também. Bacana, é uma experiência belíssima. Com certeza, me enche de orgulho, são 21 anos de carreira e com certeza todos os aprendizados que a gente coleta ao longo da nossa trajetória profissional, seja nessas passagens que eu mencionei a vocês ou até outras anteriores, elas deixam pra gente um legado, deixam um aprendizado que a gente aplica em tudo que a gente faz. Então é uma história que me enche de orgulho realmente. E a gente nota que você fez a profissão certa. Comunicação social, você fala bem. Obrigada. E toda essa experiência toda te traz assim, uma energia muito bacana quando você transmite os conhecimentos. Parabéns. Muito obrigada. Aline, por favor, qual o conceito, né, para a criação de uma ouvidoria da Duratex? Né? Quando que isso ocorreu? Ótimo. A nossa ouvidoria, Kendi, ela foi implementada no ano de 2012. E um dos aspectos que eu entendo que é um diferencial já da Duratex é que a nossa ouvidoria ela tem a sua implementação a partir do desejo dos acionistas, em ampliar esse diálogo, em ampliar a possibilidade dessa interação com os públicos de relacionamento e de reforçar essa conduta empresarial dirigida à ética, à legalidade, à transparência, à construção de relações de qualidade, que é certamente hoje um dos ativos mais importantes das empresas. Então a nossa ouvidoria ela não foi implementada ou criada por força de uma regulação, de um normativo ou de uma legislação. Ela parte realmente de um desejo genuíno da organização em tangibilizar, em dar concretude a todos esses atributos que fazem parte dos valores, do propósito, desse jeito de ser, né, da Duratex. Então é uma criação espontânea e a gente atua num modelo que a gente chama de ouvidoria organizacional. Essa é uma ouvidoria que ela tem, em primeiro lugar, um olhar para dentro da organização. Então nós atendemos nossos cerca de 11 mil colaboradores que estão distribuídos em 24 unidades, sendo dessas 24, 7 unidades florestais, inclusive. E também a nossa base de fornecedores, que são cerca de 6 mil fornecedores, e clientes, consumidores, comunidades de entorno, também acolhemos manifestações de outros públicos. Então, basicamente, hoje é esse o nosso conceito. A gente também atua como um canal de denúncias, né? Um canal de ética, de compliance. Hoje você tem diferentes nomenclaturas. Então, a gente acolhe os casos também de denúncias, de desvios de conduta, que são, obviamente, depois futuramente investigados pela área de auditoria, mas aí sim, agora mais recentemente, esse canal de denúncias, ele prevê o atendimento à Lei Anticorrupção de 2013. Então, aí agora a gente começa a ter um contorno e um componente
principalmente já de uma exigência e de uma necessidade mais recente aí também no nosso país, que foi essa lei, né? Que bacana. Então, na verdade, assim, existe uma contribuição efetiva da ouvidoria para a organização, né? Sem dúvida. Com certeza, Kendi. A ouvidoria ela tem um papel muito nobre, mas também muito difícil, é uma construção diária, que é definitivamente zelar pela prática dos valores da organização e também fazer valer todas as regras do nosso código de conduta, além de fomentar, além de impulsionar a empresa na melhoria de processos, melhoria de políticas, de procedimentos e também no realinhamento de condutas quando isso for necessário. Perfeito. Aline, a quem a ouvidoria se reporta e como que ela é estruturada? Essa é uma pergunta bastante importante porque dela deriva um diferencial absolutamente necessário para as áreas de ouvidoria quando a gente está falando da isenção, da imparcialidade. A nossa ouvidoria, hoje ela está ligada ao mais alto nível de liderança da organização, que é o nosso conselho de administração, e operacionalmente a gente também se reporta ao presidente da companhia. Isso é fundamental. Infelizmente, a gente tem que dizer que é um diferencial, porque nem todas as ouvidorias hoje conseguem ter esse posicionamento no organograma e ter de fato essa ligação hierárquica que é fundamental para a construção da credibilidade, para a construção do dia a dia da ouvidoria. Nosso trabalho, como eu disse, ele é muito nobre, mas ele também é muito desafiador, e isso com certeza nos ajuda e nos facilita a construção das relações no dia a dia com os executivos, com os gestores ou mesmo com aqueles que acessam o canal. Perfeito. Aline, como que o manifestante ele tem assim segurada, né, ou preservada a sua ideia ali, quando ele faz alguma denúncia ou ele faz algum pedido, chega na ouvidoria? Identidade protegida, vai basicamente ser isso, né? Exato, exato. Essa é uma pergunta bastante frequente para quem acessa o canal e certamente o que vai garantir que as pessoas, quando precisarem, vão buscar uma área de ouvidoria. Mais uma vez, longe de ser uma questão óbvia e simples, mas como que ela começa? Qual que é o alicerce? Qual que é o ponto de partida? Então, em primeiro lugar, esse ponto que falamos agora há pouco sobre a estrutura da ouvidoria já é um primeiro passo. Num segundo momento, você precisa ter esse compromisso explicitado em políticas da companhia que estejam também divulgadas, como a Duratex tem políticas divulgadas no nosso site de relações com investidores, onde você assume esse compromisso de políticas de não retaliação, de sigilo, de confidencialidade. Então, o primeiro passo aqui é você estabelecer esse compromisso, combinar a regra do jogo. Sim. E deixar isso explicitado. Num segundo momento, aí é o momento da verdade, né? Como que isso acontece na prática. Porque aí o texto, ele tá lá e você tem isso assegurado, como nós temos em diversas políticas, além também desse compromisso explícito que temos no nosso código de conduta. No dia a dia, você precisa oferecer mecanismos de acesso que de fato tragam essa segurança para quem vai acessar o canal. Então, o que nós temos e que eu entendo que são dois diferenciais importantes nesse processo. O primeiro é o recebimento dessas manifestações que é feito hoje por meio de uma empresa que é um parceiro nosso, que contratamos recentemente, e esse recebimento é externo. Isso, para quem acessa um canal de ouvidoria, um canal de denúncias, traz um conforto, traz uma segurança maior, porque essas empresas também precisam adotar práticas de sigilo, de confidencialidade dos mais altos padrões. Nesse momento, você tem ali a possibilidade, então, da pessoa fazer um relato para uma empresa que é terceira e de maneira a garantir que nem mesmo o time de ouvidoria vai ter acesso à identidade daquele manifestante. Interessante. Mas aí,
você tem uma situação que é muito importante a gente considerar. Quando alguém faz uma denúncia, com certeza esse denunciante, ele é a principal fonte de informação que a gente tem para fazer a tratativa dessa situação internamente. Então ele nos ajuda, Kendi, fornecendo informações adicionais, nos ajuda a estabelecer uma estratégia de apuração mais ágil, mais assertiva. Então a participação dele é muito importante. Mas como conseguir ter a participação dele se ele quer ficar no anonimato? Então é aí que a gente tem, dentro do processo da ouvidoria, um site, no site da ouvidoria, onde você faz a sua manifestação, você recebe o número de protocolo e a partir desse protocolo você vai conseguir fazer o rastreamento da sua denúncia até o momento que ela for finalizada e ter acesso à resposta. E o que é bacana nessas plataformas que hoje a gente tem, tantas questões tecnológicas, né? São os canais de acesso, né? Exato. A pessoa consegue ir consultando esse protocolo e a gente consegue ir postando perguntas. Então, pedindo um pouco mais de informações, pedindo a colaboração dessa pessoa que traz a denúncia para a organização. Então, pensar que o sigilo, ele também parte de como você vai acessar o canal e, obviamente, fazer esse contrato de sigilo de maneira que para essa outra parte também fique muito importante que o sigilo só acontece quando a gente celebra um contrato entre as duas partes. Então, quem acessa a ouvidoria precisa ter esse compromisso também com o sigilo. E a gente costuma dizer, lá internamente, que todo mundo tem um melhor amigo. Então, quando você faz o acesso ao canal, precisa resguardar o sigilo dessa informação e, de fato, não comentar com ninguém, senão você vai romper esse contrato que a gente precisa de confidencialidade. Interessante. Então, essa questão aí de legalidade e ética fica bem preservada mesmo. Interessante. Fica bastante preservada e um indicador que eu deixaria até como uma dica de como é que você pode acompanhar, como é que você consegue verificar dentro dessa jornada de construção da própria ouvidoria que de fato as pessoas confiam, as pessoas acreditam. Um dos indicadores é o índice de anonimato, identificação, especialmente das denúncias. O que a gente percebe no decorrer desses 7 anos de existência da ouvidoria da Duratex é que o nosso índice de anonimato cada vez ele é menor, ou seja, as pessoas vêm se identificando para a ouvidoria, porque quando se identificam para a ouvidoria, a gente não identifica a pessoa internamente, mas nos dá a possibilidade de fazer essa troca e de buscar as informações que às vezes são fundamentais até para que uma denúncia não seja arquivada, eventualmente por insuficiência de informações. E mostra um grau de confiança também, muito interessante. Exato. Aline, você falou que a ouvidoria, então ela chega até um mais alto escalão. Como que os outros membros da diretoria são envolvidos quando necessário? Perfeito. A gente tem um processo que é o dia a dia da ouvidoria. Então, as situações de menor criticidade são tratadas sempre como um nível gerencial da companhia. Essa é uma premissa da nossa política, da política de atuação da ouvidoria Duratex, que também está disponível no site de investidores da Duratex, na área de regulamentos e políticas, então todas as pessoas podem ter acesso. A gente encaminha então essas situações, a gente discute e debate essas situações sempre com um nível gerencial, porque entendemos que é um nível que tem a autonomia, tem a visão estratégica e muitas vezes também a alçada para fazer e provocar mudanças de processos e fazer também realinhamentos de conduta quando é necessário. Nesse envio das manifestações, a gente também tem como premissa copiar os diretores, os vice-presidentes e o nosso presidente, ele de fato lê todas as manifestações que são recebidas pelo canal e que são dentro do nosso escopo. Então, de primeira, assim, a gente já tem esse corpo dirigente ciente daquela situação. Mas é claro que não é só isso. Então, a gente precisa buscar mecanismos que a gente consiga sustentar essa interlocução com o nível gerencial, com os diretores e garantir que a ouvidoria esteja na pauta, que a gente dê voz e faça ecoar a voz de quem acessa um canal e que isso de fato seja internalizado e ajude a empresa a impulsioná-la
para melhores atividades, enfim, e promover mudanças, entre outras questões. E aí a gente tem um relatório executivo mensal, que é emitido para esse nível de diretoria, de vice-presidência e também presidentes dos comitês estratégicos da organização, além dos reportes semestrais que nós temos pela nossa política, que são reportes obrigatórios, né, o compliance da própria ouvidoria. Sim. E aí, nesse sentido, nós fazemos apresentações semestrais na reunião de diretoria, que é o nosso comitê executivo, também no comitê de pessoas, no comitê de auditoria e no conselho de administração. Então, não tem como a ouvidoria não estar na pauta, não tem como a gente não garantir que aquilo que chega de informações para a ouvidoria realmente tenha visibilidade, que realmente tenha relevância e que a empresa consiga atuar cada vez mais de uma forma tempestiva e alinhada aos seus valores, porque as manifestações, que são, como a gente tecnicamente chama, a gente chama os relatos que entram na ouvidoria, eles são uma fonte muito preciosa e muito importante, são oportunidades que a empresa tem de fazer valer muitas vezes os seus valores, de reforçar o seu propósito, as suas diretrizes empresariais, diretrizes éticas, e de passar uma mensagem muito importante e com a agilidade necessária para toda a empresa, muitas vezes para o mercado também, e de se posicionar e fazer valer tudo aquilo que a gente tem como os normativos da empresa. Muito bacana. Eu ia perguntar sobre os diferenciais da ouvidoria, mas você já me respondeu. Agora eu queria saber o seguinte, a parte a percepção dos interlocutores da Duratex em relação à ouvidoria. Tá certo. Poxa, esse é um indicador e uma história que nos enche de orgulho. A gente costuma dizer que é um dos principais feitos realmente da nossa ouvidoria ter conseguido construir essa imagem de credibilidade, de confiabilidade, de segurança para quem acessa o canal. Então, os nossos números, as nossas estatísticas e os indicadores da ouvidoria demonstram essa confiança. Não que a nossa área não tenha melhorias, temos várias questões também a melhorar, a aprimorar, temos grandes desafios, inclusive, para esse ano, para o ano de 2019, mas com certeza nós atingimos um patamar de satisfação muito elevado de quem acessa o canal, e eu diria até mais assim, de quem tem a experiência, né? A gente está numa era de experiência, então quem tem a experiência no uso da ouvidoria. Então, não só os indicadores de pesquisa de satisfação, mas muitas vezes um feedback espontâneo, ou aqueles comentários que são deixados ao final das pesquisas, que são espontâneos, e as pessoas nos contando como foi transformador e como foi importante acessar a ouvidoria. E aqui eu gostaria de fazer uma conexão com aquele que eu vejo que é realmente o coração da nossa ouvidoria. Assim, como construir essa história, como chegar a esses números que são resultado de um esforço de uma equipe impecável que temos, excelente, a própria estrutura da ouvidoria, mas obviamente também de todo esse respaldo que nós temos da organização e dos executivos. E com certeza a chave de tudo isso é a qualidade, é a profundidade que a gente trata cada caso que recebemos a ouvidoria. Então, cada caso para a gente é único, não temos respostas padronizadas, não existe resposta padrão. Existem direcionadores de cultura, existem norteadores para quem trabalha no time de ouvidoria, mas não existe uma resposta pronta, e a gente está se desafiando a todo momento, se reinventando e buscando, Kendi, aquilo que hoje é o maior desafio das organizações, que é acompanhar as mudanças que a gente tem na sociedade, toda essa transformação digital, toda a questão das redes sociais. Então a ouvidoria ela é um componente organizacional que, se não mantiver essa conexão com a realidade da empresa, com a realidade da sociedade, ela não vai cumprir o seu papel primordial, que é gerar valor às pessoas em primeiro lugar, à organização, à sociedade, ao cidadão. Então eu diria que o resultado versus o diferencial, ou somado ao diferencial, melhor dizendo, da nossa ouvidoria é essa profundidade.
A gente tem um inconformismo que a gente costuma dizer que é um inconformismo positivo ao tratar uma manifestação, garantindo que a gente tenha conseguido mobilizar todos os esforços, envolver todos os executivos e as pessoas que precisam estar cientes daquela situação, de maneira que a gente demonstre a solução, o posicionamento imparcial, justo, conciliador e muito responsável, porque o trabalho da ouvidoria é de uma responsabilidade gigantesca. É muito sério o nosso trabalho, a gente tem muito entusiasmo ao fazer, mas a responsabilidade ela é bastante grande. Perfeito. Aline, a organização tem um programa de integridade. Como que a ouvidoria se integra a esse programa? Essa é uma pergunta que a gente gosta muito de debater e de falar esse assunto. Os programas de integridade hoje estão bastante na pauta, então é um assunto que as empresas estão bastante mobilizadas, todo o mercado muito mobilizado, porque definitivamente estar numa sociedade mais justa, deixar uma sociedade, um legado para os nossos filhos e para as pessoas que estão ao nosso redor, e certamente é o que mobiliza muitas pessoas, muitos profissionais, e sem dúvida nenhuma esse também é um desejo da Duratex. Então os programas de integridade, eles têm alguns pilares. Basicamente a gente costuma dizer de uma forma mais metodológica que um programa de integridade ele tem 3 pilares. O pilar de prevenção, de detecção e de remediação. Como é que a ouvidoria se acopla a esse programa de integridade? Certamente ela permeia esses 3 pilares que eu mencionei, mas ela é o coração aqui do programa quando a gente fala desse pilar de detecção. Então a ouvidoria ela cumpre o papel de ser um canal de denúncias, de receber eventuais relatos de questões ilícitas, de desvios de conduta, de situações que descumprem o código de conduta, descumprem os valores da companhia, ou também as legislações do país, enfim, as questões que a gente tem aí também na pauta. E nesse contexto, a ouvidoria ela consegue receber todas as manifestações sem categorizar para quem acessa o canal. Quem acessa o canal não tem obrigação de saber se aquela é uma situação que descumpre código, se descumpre demonstração contábil, se é um processo cotidiano da companhia. Quem acessa o canal tem um relato legítimo e tem um presente à organização, que é uma contribuição de alguma situação que entendeu que não faz sentido. Mas também retroalimentar e gerar insumos, subsídios para aquelas situações que precisam ser atualizadas em políticas, que precisam ser atualizadas no código de conduta, que você precise fazer uma campanha de comunicação para fomentar o diálogo, para falar de questões mais atuais, ou até mesmo auxiliar a empresa nessa tomada de decisão, que é a questão da remediação, que também precisa ser exemplar. Então, de nada adianta ter as políticas muito bem escritas se na hora que você recebe uma situação, a empresa não estiver preparada para tratar aquela situação internamente. Então, como eu vou apurar aquela situação? Como eu vou garantir que esse seja um processo profissional, profissionalizado, justo, isento, imparcial, e que eu vou também respeitar toda a legislação vigente e vou buscar e sempre ter essa conexão com os valores da companhia. A ouvidoria precisa ser a expressão daquilo que a empresa acredita, daquilo que ela de fato estabelece como um compromisso. Essa questão, então, fechando aqui o meu raciocínio com relação ao programa de integridade, as ouvidorias são uma fonte de informação e uma fonte de possibilidade de ajudar esse programa a de fato acontecer e ser um hábito, né? A gente costuma dizer que cultura é o hábito da organização, a maneira como a gente se relaciona, a maneira como a gente de fato é no dia a dia. A ouvidoria consegue ajudar a trazer isso para a realidade da companhia. Perfeito. Aline, você deu uma aula professoral aí de uma ouvidoria de melhores práticas. Parabéns. Muito obrigada. Se você tivesse que fazer um resumo dos atributos da ouvidoria da Duratex, o que você falaria? Boa pergunta.
Acho que o primeiro é esse desejo genuíno da organização. A empresa precisa querer, né? Querer, exatamente, Kendi, e querer realmente, porque aquilo faz parte da crença da empresa. A empresa precisa querer. Ela precisa entender que toda manifestação, mesmo aquelas que são qualificadas eventualmente como improcedentes, toda manifestação é salutar e toda manifestação precisa ser avaliada, precisa ser apurada e respondida com transparência dentro do posicionamento da empresa, mas ela te traz minimamente a certeza de que há um desequilíbrio numa relação quando aquela situação é improcedente e você, mais uma vez, tem uma oportunidade de uma situação ser tratada. Então, certamente, o querer da empresa e esse alinhamento com os valores da empresa é muito importante. Hoje em dia, não adianta a empresa querer defender uma causa, não adianta a empresa querer defender um posicionamento se aquilo de fato não for legítimo. As pessoas percebem, a gente está na era do fake news e isso fica realmente fake. As pessoas percebem, a gente não constrói credibilidade, não constrói perenidade dos negócios e isso de fato não vai ter sucesso. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é você ter uma estrutura que lhe permita esse trânsito por todos os níveis da organização, como nós temos, que é o que vai permitir a construção de confiança, de credibilidade da área e essa possibilidade de estar respondendo, né, de ter um reporte estruturado para esse nível de conselho de administração, a presidência da empresa, ele é fundamental. As pessoas que na organização e quem acessa o canal olham isso de uma forma diferenciada. É o olhar, exatamente, o olhar para frente. Então esse seria o segundo ponto, que é a questão da isenção, da imparcialidade. E o terceiro ponto que eu deixaria como um registro necessário é essa constante atualização das áreas de ouvidoria. Essa constante atualização, seja para o cenário interno da sua organização, seja o cenário externo, aquilo que a gente tem hoje de situações acontecendo em toda a sociedade, seja no Brasil, seja no mundo, isso reflete para dentro das organizações. As organizações, a gente costuma dizer que elas são um extrato da sociedade, então elas são de fato uma amostra. E dentro desse contexto, se a gente não ampliar os espaços de diálogo, a gente não tiver essa ligação muito forte com as lideranças, nós sabemos que uma comunicação hoje, para ser efetiva, ela tem que ser uma comunicação olho no olho, tem que ser a comunicação feita pelas lideranças, a efetividade dela é infinitamente maior do que o e-mail, do que a notícia que vai para um mural eletrônico, para uma TV corporativa. A gente sabe que esse olho no olho é super importante, então a auditoria precisa não perder essa essência desse acolhimento, dessa questão mais personalizada, de tratar cada manifestação de uma forma individualizada e garantir um retorno ágil, sim, mas antes da agilidade tem que ser um retorno que tenha a resolução, que tenha o que a gente fala hoje da resolutividade. Então não é resposta pela resposta, tem que ser uma resposta que traga o posicionamento da empresa. Claro que a gente tem limites muitas vezes trabalhistas, a gente tem questões que a gente precisa respeitar dentro de uma resposta de ouvidoria, isso também tem que ser considerado, mas tem que ser uma resposta que explique, que contextualize, que valorize a contribuição, que posicione. Então, se não é uma situação procedente, a gente também precisa compartilhar esse ponto com quem acessa o canal, e a ouvidoria não é a área que vai responder o que as pessoas querem ouvir. A gente vai responder aquilo que é o produto dentro de um processo de apuração, dentro de um processo de verificação aprofundado, e que vai ser dada uma resposta com todo o respeito, com toda a informação que é possível ser compartilhada, mas a informação que precisa ser transmitida, que também não é uma função simples no final do dia, mas que é necessária até para um processo educativo. Tá ótimo. Aline, você quer deixar seus contatos? Claro, eu vou deixar então as redes sociais da Duratex, então tanto Facebook como LinkedIn, Instagram, vocês podem buscar a página da Duratex, lá nós temos
todas as notícias que se referem à empresa e eventualmente também informações com relação à própria ouvidoria e deixar o site da ouvidoria, que é o www.ouvidoria.duratex.com.br. Perfeito. E você vai levar uma pequena lembrancinha do nosso programa. Muito obrigada. E também um livro que foi escrito por mim para eu te autografo daqui a pouquinho. Excelente. Tá? Muito obrigado. Muito Você obrigada, realmente Kendi. é muito talentosa Muito e obrigada. tem muito conteúdo. Parabéns. Muito obrigada, viu, pela Muito oportunidade. sucesso. Muito obrigada. Internautas, com os agradecimentos aos nossos patrocinadores. Uso Digital, Plano B Web e a UDCA da Venezuela, nós finalizamos mais um programa TV Call Center. Grande abraço e até a próxima.